Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Filho. Jesus fala da cruz. Livro do Céu, 23 de maio de 1899. A cruz dispõe a alma à paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra, isto é, Deus e a alma. A virtude da cruz é potente, e quando entra em uma alma, tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Não só isso, senão que dá o tédio, o fastio, o desprezo das coisas da terra, e em troca lhe dá o sabor, o agrado das coisas celestiais. Mas por poucos é reconhecida a virtude da cruz, por isso a desprezam. Então Jesus fala maravilhas da cruz no livro do Céu, para Luísa Picarreta. Então a gente vai, com esse vídeo, com esses vídeos que a gente vai fazer, eu e a Lúcia vamos falar sobre alguns trechos do livro do Céu que falam da cruz. Vamos exaltar a cruz. Ela é tão desprezada pelo mundo, né? Muita gente não quer sofrer de jeito nenhum. Quando chega um sofrimento, é um desespero. Isso é muito comum acontecer, geralmente é assim. E assim, não é só as pessoas que estão longe de Deus, não. Pessoas assim, devotas, cristãs. É estranho, né? Porque a gente sabe que Jesus e a cruz, eles são inseparáveis, né? A gente tem que olhar para Jesus e lembrar da cruz, da nossa redenção. Mas a gente não quer sofrer, né? E aí vamos entender o que significa a cruz. Vamos tentar entender, que o Senhor nos mostre, nos ajude a entender, que com essas meditações a gente consiga mostrar para o mundo, né? Porque na divina vontade a luz que está vindo na nossa mente não é só para nós, é para o mundo inteiro. Então todas as mentes são iluminadas com essas verdades que vêm do céu. É o livro do céu, né? O livro do céu, o objetivo dele é que a gente volte à ordem primordial da criação. Então não é que a gente vai fazer essa meditação aqui sobre a cruz e nós vamos viver a santidade baseada no sofrimento, na virtude da cruz. Não é isso, mas é um passo inicial. A cruz vai ordenar a nossa alma. Então vai ser um passo que vai ser feito, né? O Senhor vai, às vezes, não quer dizer assim, que você vai se propõe a viver na divina vontade e Deus começa a te mandar sofrimento e você vai sofrer muito. Eu não vejo dessa forma, eu vejo assim, todo mundo sofre. Não tem ninguém na Terra que não sofre. O que vai acontecer é que a gente vai encarar o sofrimento que já existe de outra forma. E a gente vai aproveitar
a gente vai ter um fruto, vai ter uma mudança na nossa alma. Nossa alma vai conseguir, com o sofrimento do dia a dia, com o sacrifício do dia a dia, pequenos sacrifícios, nossa alma vai ser divinizada com esses pequenos sacrifícios. Quando eu aceito, é pela consciência que acontece esse processo de divinização, de encarnação de Deus na alma. É pela consciência, porque o sofrimento já existe de qualquer forma, não é porque assim, eu vou começar, vou entregar minha vontade para Deus, eu vou fazer a consagração da minha vontade para Deus, e a partir desse dia eu vou começar a sofrer muito. Não, não é assim. Você já sofria. Todo mundo tem sacrifício aqui na Terra. Todo mundo. Não tem essa pessoa que não tenha. O que vai acontecer é que você vai transformar isso em riqueza. Você vai transformar os pequenos atos do seu dia a dia em purificação e depois que você voltar à ordem, é embelezar a sua alma. É embelezar. E antes esse sofrimento não tinha valor, porque você não tinha essa consciência. Não tinha consciência da presença de Deus, não tinha consciência do que Deus está produzindo, do que Deus pode produzir na alma com o sofrimento. É o conhecimento que vai mudar tudo. O conhecimento. Então, assim, quando eu penso na cruz, no sofrimento, em penitência, eu lembro do pecado original. Lá no Gênesis, quando Deus falou para Adão que não comesse a fruta, né? Falou com Adão e Eva, não comam a fruta. E eles comeram. E aí quando Deus veio, né? Que ele sempre ia passear no meio deles, ia passear no fim da tarde, Deus ia visitar Adão e Eva. E aí Deus chegou e eles não estavam. Onde está você, Adão? Aí Deus já falou: você comeu a fruta? Aí ele falou: foi a mulher que você me deu, né? Aquela história toda. E aí o que Deus falou para Adão: agora você vai trabalhar. Você vai conseguir o pão. Você vai conseguir se alimentar com o suor do seu rosto. Então você vai ter que fazer sacrifícios para se manter na terra. Vai ter que fazer sacrifícios, trabalhar a terra, cultivar. Antes não era assim. E Eva, você vai ter dores, você vai gerar a vida com dor. Então era a dor nasceu aí. A penitência. A penitência. Então, não foi assim. A penitência que Deus deu para Adão e Eva e para toda a humanidade, né? Porque não era só para eles dois, é para purificar a nossa alma. É purificação. É para voltar à ordem. Quando Deus expulsou eles do paraíso, o caminho para voltar é a cruz, é o sacrifício. O sacrifício vai ser para purificar a alma que foi contaminada pelo pecado. Vai ser por amor a Deus, eu vou aceitar tudo, né? Então, por amor, a gente aceita tudo que Deus permitir que aconteça. Aceita a nossa vida do jeito que ela é, né? Aceita tudo, 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 tudo. E aí Jesus fala, aqui no livro do céu para Luísa: a cruz dispõe a alma à paciência. A cruz abre o céu e une o céu e a terra. A cruz abre o céu e une o céu e a terra. Isto é, Deus e a alma. Então, o que o pecado, a cruz faz o contrário do que o pecado faz. O pecado expulsa. O pecado expulsou Adão e Eva do paraíso, né? E a cruz une céu e terra. O pecado expulsou, a cruz uniu. A cruz repara todo o mal
A cruz repara a desobediência. A cruz é reparação. Reparação. A cruz abre o céu. O céu se fechou assim que Adão e Eva pecaram. Assim que a gente pecou, né? O céu se fechou. Então a chave para abrir o céu é a cruz. O céu estava fechado. Então ela é a porta para o céu. E quem está na cruz? Não é só a cruz. A cruz é Jesus. Ele e a cruz é a mesma coisa. Então quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele está na cruz. Então a cruz abre o céu de novo para a gente. Quem quer voltar para Deus, o caminho é a cruz, né? Depois que a gente volta, aí assim, não quer dizer o seguinte, que você aqui na Terra, enquanto você estiver aqui na Terra, que você vai sofrer muito, 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 muito. Não, quando a gente volta à ordem e a gente já se transforma pela santidade divina, pela divina vontade, em cidadão do céu, não tem necessidade mais de tanto sofrimento, né? Então, assim, depois que a gente volta à ordem, é como se a gente já tivesse morrido em vida. Então, já não tem mais tanto sofrimento, não tem necessidade de Deus permitir tanto sofrimento. A gente vive uma vida muito tranquila, muito em paz depois que volta à ordem e já está na divina vontade, já uniu o céu e a terra, que é Deus e a alma. O céu é Deus e a terra é a nossa alma, uniu o humano com o divino. Depois que uniu, o sofrimento que a gente vai ter aqui na terra vai ser para a gente vai ofertar não para para expiar o nosso pecado mais, porque já não tem mais pecado. Vai ser para oferecer pelos outros, pela salvação das outras almas, dos nossos irmãos, né? Vai ser para expiar o pecado do outro. Então, de todo jeito. E assim, depois que você está vivendo na santidade divina, a felicidade é tão grande, a paz é tão grande, a alegria é tão imensa que você não sente mais o peso da vida, né? A gente sofre, mas a alegria, a paz é assim, é um mar de alegria, um mar de paz. Então a vida fica muito leve, fica muito leve. A virtude da cruz é potente. E quando entra em uma alma, tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Então, a cruz, ela é muito poderosa. E quando entra em uma alma, tem o poder, ela remove a ferrugem de todas as coisas terrenas. Eu vejo assim uma imagem de uma alma assim que estava totalmente feia, suja. Porque assim, a alma é como se fosse a cópia do nosso corpo, só que sem matéria, né? Então a alma no pecado, ela tá muito feia, sem cor. Pensa numa pessoa assim, doente, pálida, sem vida, pensa num corpo quase sem vida, assim, uma pessoa que tá para morrer, gelada, os olhos assim. Nossa, que imagem! Como se fosse um morto-vivo. Eu vejo uma alma no pecado assim, dessa forma. Nossa, gente, a virtude da cruz, a cruz é tão poderosa que quando ela entra nessa alma que está praticamente morta, ela renasce, ela é como se fosse um elixir assim da vida, sabe? Um, um bálsamo, não sei nem o que, gente, que transforma a pessoa assim, um remédio potente. Uma pessoa que está quase morta.
que está morta-viva, que está muito feia, a alma da pessoa. Isso é a alma. Por fora você pode olhar, a pessoa tá linda, mas por dentro ela pode estar desse jeito, quase morta a alma. E a cruz, quando entra nessa alma, essa alma renasce, renasce, porque ela tira a ferrugem de todas as coisas terrenas, a alma passa a não ser mais humana, a pessoa passa a ser divina. Ela tem a beleza do Criador, ela tem o amor do Criador, ela tem a santidade do Criador, porque a cruz, ela encarna Jesus na alma, ela encarna Deus na alma, diviniza. A gente vai meditar mais trechos aqui sobre a cruz. Eu fico assim, encantada com o que Jesus fala da cruz. É assim, não tem, é irresistível, é irresistível. Quando a gente medita sobre a cruz, entende o que ela produz na alma, você começa a aceitar todo tipo de sofrimento. Por isso que, assim, a gente está aqui com esse propósito de que você aceite tudo que aconteça na sua vida. Veja como a cruz de Cristo que chegou na sua vida, que você abraça essa cruz, abraça esse sofrimento, porque tem um propósito assim, que você só vai conseguir compreender completamente lá no céu. É muito profundo esse mistério da cruz, né? É um mistério muito profundo, e até ele fala aqui que por poucos ela é conhecida, infelizmente, porque a cruz é a herança que Jesus deixou para nós, é a nossa herança. A nossa alma, como eu falei, eu vejo essa alma, um zumbi, não tem aquele zumbi de filme? Eu vejo esse zumbi, é a alma em pecado. Só que Deus não quis que seus filhos, que ele não quis perder o homem, não quis perder seus filhos. Ele quer de volta os seus filhos, só que para entrar no céu, só entra se você for imagem e semelhança de Deus. Ele quer as imagens dele de volta, ele quer recuperar a imagem dele. Como que ele vai copiar a imagem dele de volta, recuperar o que foi perdido, recuperar o estrago que o pecado fez na alma? Como que ele vai fazer isso? Qual é a ferramenta? Qual é o que Deus usa? O que ele pensou? Qual foi a decisão dele, o decreto divino para nos tornar semelhantes a ele de volta? A cruz. A cruz vai retornar a nossa imagem, vai copiar de volta a imagem de Deus na nossa alma. A gente se torna semelhante a Cristo. E o Pai, Deus Pai, Ele só consegue olhar para nós através de Cristo. Ele só consegue olhar para nós através de Cristo. Então, quando Ele olha para Cristo, Ele nos vê através das chagas de Jesus. Então, o Pai determinou que o homem sofresse, que fizesse para voltar para o céu, a penitência, né, lá do Éden. Então ele olha para Cristo e vê a penitência paga. Ele olha para Cristo e vê a humanidade pagou o preço pelo pecado. Pagou, tá pago. Meu filho pagou, meu próprio filho pagou a dívida. Ele olha para Cristo e vê tipo assim, o comprovante de pagamento da dívida infinita que a humanidade tinha com ele. Cristo pagou tudo, então ele nos vê através de Cristo. Por isso que só vai ao Pai por meio de Jesus. A gente só volta ao Pai, ao céu, por meio de Jesus. Ele pagou tudo.
E aí a gente, para a gente se tornar a imagem e semelhança de Deus, é através da cruz. A virtude da cruz é potente, quando entra em uma alma, tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Então, para entrar no céu, a gente não tem que renunciar a todas as coisas da terra. É impossível entrar no céu se você é apegado às coisas da terra, ao material, ao que passa. Então, o que a cruz faz? Ela já te antecipa esse desapego antes de você morrer. Então, o que a morte faria, a morte natural do corpo faria, a cruz faz antecipadamente. Ela tira você da terra. Aí você vive, não que você vai morrer. Não, você vai estar vivo, mas já no céu. Ele não disse que a cruz abre o céu e une o céu e a terra? Une Deus e a alma? Então você já, quando você morrer, o que vai acontecer? A sua alma vai se unir com Deus. A cruz faz isso antecipadamente. Antecipadamente você já vive em união com Deus. E a partir do momento que você fechar seus olhos e morrer, o seu corpo morrer, não vai ter, né? Quando você vive na santidade divina, já não tem mais nem juízo. Você já estava em Deus, você já tinha morrido para o mundo. O mundo já para você já não tem sentido, você já tem desprezo, renunciou totalmente ao humano e só vivia para Deus. Se deu de presente para Deus, como a gente está falando tanto esses dias na escola da Divina Vontade. Então, é a cruz que faz isso, ela é muito poderosa. Então, quando vier um sofrimento, você que busca tanto se unir com Deus, viver essa felicidade, viver o céu na terra, abrir o céu, você que já quer viver o céu já agora, tudo que acontecer com você, aceita. Aceita e agradeça ao Senhor. Porque Ele te ama muito. Ele te ama muito porque Ele está te permitindo um sofrimento para te purificar, para te admitir na pátria celestial já em vida. É esse o convite dele. Não olhe para o sofrimento que você está passando, para o que você está passando. Olhe para o bem que vai te trazer. Você já vai ser admitido na pátria celestial. O que Jesus vai falar da cruz durante o livro do céu nos surpreende. É muito surpreendente. Eu lembro de alguns trechos assim, né, que eu já li. Ele fala que a cruz é juízo antecipado. Então, se você aceita todo tipo de sofrimento que Deus te manda, sem reclamar e agradece, recebe tudo das mãos de Deus, Ele não tem por que te julgar. Porque Ele já te julgou. A cruz é um juiz em vida. Você vai ser julgado em vida. Você já pagou, você aceitou tudo que Deus determinou de sofrimento. Não tem por que Ele te acusar de nada. Já está resolvido. Já está tudo resolvido. Mas se a gente não aceita, aí passa pelo juízo. E o juízo, o juízo mesmo de Deus, lá da justiça divina, é muito mais rigoroso. A cruz é um juiz manso. A cruz é um juiz amoroso. Um juiz pacífico, né? Um juiz amigo. Ela dá o tédio, o fastio, o desprezo das coisas da terra e em troca lhe dá o sabor, o agrado das coisas celestiais. Mas por poucos é reconhecida a virtude da cruz, por isso a desprezam. A cruz te ordena totalmente, porque a gente sabe que de acordo com o catecismo da Igreja Católica, nós somos criados para conhecer, amar e servir a Deus somente. Então a cruz faz isso, ela faz você renunciar das coisas da terra, te dá o fastio, o desprezo das coisas da terra
E o agrado, o sabor das coisas celestiais. Então, se você gosta das coisas celestiais, o agrado das coisas celestiais, você vai amar as coisas celestiais, você vai amar conhecer a Deus, você vai amar servir a Deus. Conhecer, amar e servir. Quando essa virtude entrar na sua alma, você vai viver totalmente ordenado. E você nem vai sentir mais que está carregando uma cruz. Nem vai sentir. Então, eu peço ao Senhor que o mundo inteiro entenda e aceite, né, a virtude da cruz. Mas Jesus já disse, ela por poucos é reconhecida. Então, que a gente aqui fazendo o nosso pouco, a nossa meditação aqui, o nosso vídeo, a nossa partilha, que a gente leve essa mensagem da cruz para mais pessoas, que mais pessoas entendam. E você que já entende essa virtude, que já vive isso, que você não perca a chance, não deixe de falar da cruz para quem vier te pedir algum conselho, te contar alguma coisa. Sempre que alguém me pede algum conselho, que alguém me conta algo que está acontecendo, de sofrimento, eu falo da cruz. Por exemplo, uma pessoa chega para te contar, uma pessoa bem idosa, chega, eu tô com uma suspeita de câncer. Eu tenho 80 anos, eu tô com suspeita de câncer. Reza para mim, para o Senhor me livrar desse sofrimento, desse diagnóstico. Reza para Ele me curar, para não ser câncer, porque eu não quero passar por isso de jeito nenhum. Eu vou sofrer muito. Eu não quero que o Senhor me livre disso. Eu falei para essa pessoa, eu falei assim, agradece ao Senhor. Se for essa doença, se você tiver com essa doença, agradeça ao Senhor. Aí eu fui falar com ela da cruz, né, da virtude da cruz. Aí Jesus fala em outro trecho, ele fala, a cruz é o dote para casar com ele. Então, ele manda, eu falei assim, olha, a cruz são joias que o noivo envia para a noiva antes do casamento, para embelezar a noiva, porque ele quer ela bem linda no dia do casamento. O casamento, como se fosse assim, o casamento é a morte, né? E a cruz, o sofrimento que ele está permitindo, é para embelezar a alma. Para quando ela passar dessa vida para outra, ela esteja linda, bela. Que é o juízo antecipado. Que maravilha, que presente que ele está enviando para a gente quando ele, no final da vida, assim, né? Depois de tanto, a pessoa já está com 85 anos, já está perto, né, da morte, e ele envia uma doença. Se você aceitar, que presente que Deus te mandou. Ele não desiste até o fim, né? Ele está mandando esses presentes para te embelezar. Ele quer assim, né? Tipo assim, que o juízo já seja aqui na terra. É o juízo mais brando, mais amoroso. Para quando a pessoa passar para lá, para o outro lado, que ele não tenha que julgar com todo rigor. Ele vai julgar com muita justiça, mas como ele mesmo falou, é o juízo antecipado. Nossa, que sonho, eu acho que seria meu sonho, gente, todo mundo morresse, já fosse direto para o céu, já pensou? Que felicidade para Deus. Ninguém tivesse que passar por juízo, por purgatório. Ninguém ficasse no desespero e se perdesse eternamente. Que maravilha, que lindo pensar isso, né? Se todos aceitassem os sofrimentos que Deus manda, assim, que Deus permite, né? Permite, assim, tudo, se todo mundo aceitasse e ninguém tivesse que passar pelo sofrimento depois da morte, no purgatório, porque é muito sofrimento, muito sofrimento. E quem sofre é Deus também, Jesus sofre, porque Ele tomou para si todos os nossos pecados, tudo. Tudo, ele justifica tudo, Ele sente tudo, Ele tem todas as almas nele, então Ele sofre a pena de cada pessoa. Como eu queria, como eu desejo, Senhor,
que o Senhor não tenha que passar por essa pena. Então que todos entendam que a cruz é o juízo antecipado e aceitem tudo, que se tiver que passar pelo purgatório, que seja um purgatório muito leve. E eu desejo mais ainda, eu desejo que ninguém tenha que passar pelo purgatório, que todos aceitem viver na divina vontade, que avancem mais um pouco, né? Não só aceitem a cruz, mas que aceitem entregar a vontade para Deus, que é o maior dos sacrifícios. E não viver submetido à vontade de Deus, viver na vontade de Deus. Essa porta está aberta para a gente viver isso hoje, nesse tempo. É isso que eu desejo, que a vontade divina seja amada, conhecida, adorada e aceita por todas as almas. Amém, Fiat. Agora eu vou passar Vou colocar o áudio da Lúcia, da partilha que ela fez sobre esse trecho. Oi, Michele, tudo bem? Viu? Não é esse não, só um minutinho. Não é esse o trecho da Lúcia. Eu vou lendo aqui outro trecho até eu achar o áudio da Lúcia. A cruz, um caminho cravejado de estrelas. Então, realmente a gente não entende. Quando a gente vê com olhos humanos, a gente não entende a virtude da cruz e despreza. Por isso que o conhecimento é tudo. O conhecimento, a verdade, ela nos liberta, ela nos diviniza, nos leva para o céu. Né? Uma coisa que você achava que era uma maldição, que era um castigo de Deus, aí você começa a enxergar que é um caminho cravejado de estrelas. Como a irmã agora vai falar, a Lúcia vai falar agora de da vida dela, né? Que é cuidar da mãe doente. Então, é um caminho cravejado de estrelas que ela está seguindo. Não é uma maldição, não é um peso, é um caminho cravejado de estrelas. Minha filha, o caminho da cruz é um caminho cheio de estrelas. À medida que se caminha, essas estrelas mudam-se em sóis luminosíssimos. Então, à medida o sofrimento que ela passa com a mãe dela, não é fácil cuidar de uma pessoa idosa que já está assim com. Ela vai contar aqui, né? Todo o sofrimento que ela tem naquele dia para suportar é estrelas. E à medida que ela vai caminhando, essas estrelas se tornam sóis, luminosíssimos. Que felicidade será para a alma por toda a eternidade estar circundada por estes sóis. Então, a Lúcia, ela vai ver agora tudo que ela fizer para a mãe dela, tudo que ela suportar por amor a Deus, como esses sóis luminosíssimos que vão acompanhar a alma dela por toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Além disso, o grande prêmio que dou à cruz é tal que não há medida, nem de comprimento, nem de largura. É quase incompreensível às mentes humanas. E isto porque ao suportar as cruzes não pode haver nada de humano, senão todo divino. Quando ela suporta tudo, não é humano dela que está suportando, é divino, é a encarnação de Deus, de Jesus na alma dela. Se ela está suportando o sofrimento, esse sacrifício, é porque é Jesus habitando nela e sofrendo. E quando Jesus está sofrendo, ele está operando a redenção. Ele está usando o corpo de uma pessoa que está agora viva na terra para sofrer. E o que ele está fazendo com esse sofrimento? Salvando almas, redimindo. Ele está no Santíssimo Sacramento, né, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Cristo, o Filho de Deus,
Assim que o padre consagra a hóstia, ele vem habitar na hóstia. E ali ele sofre tudo que ele sofreu nos 33 anos. E ali opera a nossa redenção continuamente. Ele justifica nossos pecados continuamente. Mas quando você suporta as cruzes, que você vive na divina vontade, você se torna hóstia viva. Você dá o seu corpo, a sua vida, para ser. Jesus te consagra como uma hóstia. E ele sofre. A hóstia não pode sofrer. A hóstia não sofre, então ele vai estar unindo ao sofrimento dele, que ele já sofreu os méritos dele, com o seu atual. Então ele está, né, colocando mais sofrimento, mais ofertas para o Pai para salvar almas. Ele está te usando. E o prêmio que ele vai te dar é incalculável. Não há medida, nem de comprimento, nem de largura o prêmio. É quase incompreensível às mentes humanas. Isto porque ao suportar as cruzes não pode haver nada de humano, senão todo divino. Então, é como se você fosse uma hóstia viva. Você se torna hóstia viva na divina vontade. Hóstia viva, sacrifício de amor, oferta ao Pai, vítima da vontade, para salvar almas, para trazer o reino da divina vontade. Você se dá de presente para Deus. Eu me dou de presente para o Senhor viver em mim. Sofrer o que o Senhor quiser sofrer. Eu vou sofrer. O Senhor pode ofertar esse sofrimento. Eu não sei o que o Senhor vai fazer com isso, mas é seu. Então eu vou colocar o áudio dela. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. A cruz. Aqui Jesus vem falar sobre a cruz. Explica que a cruz dispõe a alma, a paciência que é na realidade que se aceitarmos a nossa cruz com boa vontade de Deus, ficaremos na paz, pois ela abre o céu e une o céu à terra. Isto é, a alma e Deus. Deus e a alma. Fui aprender esta realidade aqui na escola da Divina Vontade, pois esses ensinamentos estão me ajudando muito, porque eu vivo isso na minha própria carne, pois sofro na pele por tudo isso, mas aprendi aqui que a realidade da cruz. Tive que me mudar para cuidar da minha mãe idosa, depois de ter saído de casa há 42 anos. Então, sobrou para minha mãe, para mim cuidar da minha mãe. A partir daí, eu fui saber como é na realidade e prática, como cuidar de uma pessoa idosa, impaciente e muito brava. Mas, para minha sorte, já estava neste grupo da Divina Vontade de Deus. Já sofri muito no dia a dia, mas agora entendo tudo que Jesus ensina neste trecho sobre cruz. Vivo esta realidade na cruz. Morro todos os dias um pouquinho por Jesus.
Jesus nos diz que a cruz é potente e quando entra em uma alma, tem a virtude de remover a ferrugem de todas as coisas terrenas. Que é a ferrugem? É nossos maus hábitos, nossos vícios, né? Que nós temos que morrer para tudo isso para poder cuidar, né? Do bem de uma pessoa e para aceitar a cruz. Mas não só isso, senão que dá o tédio, o fastio, o desprezo das coisas da terra. Olha, e é bem isso mesmo. A gente passa por todos esses sentimentos, mas em troca lhe dá o sabor, o agrado das coisas celestiais. Mas por poucos é reconhecida a virtude da cruz. Por isso a desprezam. Jesus olha na alma de uma pessoa para ver, e quando ele enxerga que ela se despoja de suas próprias vontades para seguir a dele, aí seguir a vontade de Deus, né? Aí ele diviniza e faz toda minha. Ele enche de graças. Então ele fala aqui que quando ele vê uma pessoa que se despoja dos seus atos para aceitar os atos dele, né? Então ele coloca a sua vontade divina nela e a enche de graças. Se você aceita a cruz, ela faz te desapegar das coisas da terra e te faz desapegar do mundo, desse nosso mundo louco, terreno, que tem tantos erros, né? E você passa a gostar só das coisas de Deus. E isto lhe dá uma força imensa no seu coração, uma paz, uma clareza de que você não está sofrendo sozinho, pois Jesus está sempre contigo. Então, isso é o que eu sinto todos os dias. E quando estou passando por tribulação com minha mãe, quando ela está dando trabalho, antes eu ficava nervosa, agora eu não fico mais, porque eu penso, é a cruz, né? E eu tenho que enfrentar, e eu aceito, e penso que tudo que ela está fazendo não é nada, e tudo vai passar, que é só uma passagem, né? E aí eu fico bem, fico feliz, não fico mais nervosa. Então é assim a minha vida. Glória a vós, Senhor. Fiat. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.